Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um evento da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, do Rio de Janeiro, para discutir um tema que gera extrema controvérsia, tanto em sede doutrinária quanto na jurisprudência dos tribunais, que é a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas. Então, vamos tratar aqui de questões controvertidas na incidência da contribuição previdenciária. Para tratar desse tema, a gente tem a alegria de contar aqui com a presença dos amigos Eduardo Kiralieg e Daniel Ávila, que são membros da SEAT. O Eduardo é advogado, e o Daniel é professor e procurador da Fazenda Nacional, e o meu amigo Halley Henares, que é advogado, professor e é presidente da ABAT. A ABAT, para quem não tem a oportunidade de acompanhar ainda, é uma das instituições que tem capitaneado aí os temas tributários, uma perspectiva muito interessante, que dá uma abordagem prática, uma visão dialética dos temas, tem atuado, inclusive, como amicus curiae em alguns casos, no Supremo, casos de relevância, o Halley vai ter oportunidade de comentar, e eu coloco aqui aos colegas que, infelizmente, a professora Ana Paula Fernandes teve um imprevisto agora de manhã e não conseguiu entrar com a gente até agora. A gente espera que a Ana supere essa dificuldade aí que está enfrentando aí, uma questão tecnológica lá no município onde ela reside, e consiga participar conosco. Lembro a todos que a SEAT tem fomentado o debate de questões tributárias, com eventos que têm ocorrido aí, normalmente às terças-feiras, às 11 horas, e convido a todos para acompanhar nossa página no LinkedIn, onde divulgamos as nossas ações e os eventos que temos organizado. Já convido também a todos para assistir na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, uma live com o secretário de Fazenda, Guilherme Mercedes. Uma live bastante interessante para todos os contribuintes e advogados que militam aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, meus amigos, pela presença, e já passo a palavra aqui para o Eduardo Kiralieg, para ele dar início ao nosso bate-bola aqui sobre as questões controvertidas nas contribuições previdenciárias. Muito obrigado. Na verdade, a palavra é para o Halley. A palavra é minha, Maurício. Acho que... rapaz, desculpa aqui. Desculpa, Eduardo, Halley. se quiser começar com aquela tabela maravilhosa, pode começar também, não tem problema, não. Vamos fazer um pouquinho mais de suspense, né? Desculpa, Halley, a palavra é sua. Tá bom. Meus caros, muito obrigado. Maurício, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, na OAB do Rio de Janeiro, com os colegas que estão nos assistindo, com o doutor Eduardo, doutor Daniel, e tratando de um tema que tem sido muito caro para todos nós brasileiros, um tema de contribuição previdenciária e questões controvertidas. As contribuições previdenciárias que antes, né, Maurício, Daniel e Eduardo, eram temas quase relegados a segundo plano, hoje visitam a pauta do Supremo como as repercussões gerais mais importantes. Por exemplo, no mês de agosto, nós temos 4 repercussões gerais sobre contribuições previdenciárias pautadas, extremamente importantes, contribuições previdenciárias que vão impactar justamente aquilo que, nesse momento, o Brasil mais vem discutindo e está na pauta de todos os jornais, que é a tributação das relações de trabalho. Antes de entrar especificamente no rápido tempo que nós temos para fazer um resumo muito objetivo dos temas que nós vamos falar, eu só queria fazer um link entre esse assunto que nós vamos falar das questões controvertidas nas contribuições previdenciárias e o momento pelo qual nós passamos. Por quê? O Ministério da Economia soltou a portaria 139 e a portaria 150, que tratam do diferimento, né, do recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha. A reforma tributária, através da emenda constitucional 45, né, da PEC 45, do projeto de PEC 45 e da 110, trazem também questões ligadas à folha de salários agora, não traziam antes, mas trazem. O Brasil passou por uma reforma da Previdência, e um dos aspectos mais importantes que a reforma da Previdência quis inserir, e acabou não fazendo, a bom termo, foi uma alteração no caput do artigo 195, inciso 1A da Constituição Federal, para incluir ali uma expressão de qualquer natureza, para ampliar ainda mais a contribuição previdenciária sobre verbas de todas as naturezas, não somente as remuneratórias, as não remuneratórias, mas também as indenizatórias. E aqui eu já cravo um ponto que vai ser o pano de fundo, meus caros, de toda a nossa discussão.
a cada um dos temas que nós passarmos, seja de salário maternidade, seja de um terço constitucional de férias, de 15 dias de auxílio-doença, o pano de fundo, e não, a meu ver, que não tem sido debatido com a profundidade necessária e que tem gerado discussões por isso mesmo, está sempre no binômio retributividade e habitualidade. Porque nem todos os pagamentos efetuados pelo empregador ao empregado, baseado no artigo 195A da Constituição e no artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212/91, que rege o tema em matéria infraconstitucional e determina o salário de contribuição, nem todos eles especificamente tratam de remunerações, valores, todos os valores, nem todos os valores são remuneratórios. Tem valores remuneratórios, valores não remuneratórios e valores indenizatórios. Nós trabalhamos com 3 vertentes. E para definir esses critérios, para definir qual é a vertente que determinado pagamento se filia, nós temos 2 critérios, basicamente, que é um binômio, que é o critério retributividade, se é pago ou não em contraprestação ao trabalho, aquele determinado valor, e se ele é habitual. E ele somente será, em cada um dos assuntos que nós vamos discutir, já deixando aqui fincado a discussão para todos os demais, ele somente será efetivamente remuneratório e se subsumirá à hipótese do artigo 195A da Constituição e ao 28.1 da 8.212, sendo tratado, portanto, como base para o salário de contribuição, que é diferente do salário base da CLT, ele somente será se ele resguardar esses 2 critérios, esse binômio. O pagamento tem que ser feito em retribuição ao trabalho especificamente, ele não é um benefício, ele não é uma benesse, ele não é uma indenização, e ele tem que ser habitual. Resguardar esses 2 aspectos que vai dar, no final do dia, uma visão mais clara. Pois bem, feito esse breve comentário, eu vou entrar rapidamente, então, nos temas que nos caberá aqui hoje analisar. Deixando já de antemão fixado que o primeiro tema que nós vamos falar é o terço constitucional de férias, que está pautado em repercussão geral, advindo do recurso extraordinário 1.072.485 do Paraná, em que é relator o ministro Marco Aurélio. Aqui eu quero deixar claro o seguinte, é uma confusão que muitos fazem. Nós não estamos falando no terço constitucional de férias indenizadas. Por quê? Porque essas já estão expressamente separadas e não tributadas naquele rol do artigo 28, parágrafo 9º, no caso, a linha D, da Lei 8.212. Nós temos que lembrar que a Lei 8.212, ela traz mais de 33 exceções ao que é remuneratório efetivamente, seja porque é não remuneratório, seja porque é indenizatório. Então, ali, nós temos uma grande gama de pagamentos que estão já previstos na legislação e que muitas vezes são habituais, mas que nem por isso são tributados. Então, aqui a gente já começa a ver que só o tema 20, que nós vamos falar logo mais, não é suficiente para trazer a noção de que se tem habitualidade, então é sempre remuneratório. Não é. Então, no caso de um terço constitucional de férias, nós não estamos falando, voltando bem no início, das férias indenizadas, nós estamos falando das férias gozadas, aquelas que efetivamente são usufruídas pelo empregado, e efetivamente se elas têm natureza indenizatória ou não. Aqui eu começo a lembrar que desde a época da decisão do caso da Hidrojet no STJ, o ministro Mauro Campos, se não me engano, que foi o relator, já havia dito que essa verba tem natureza indenizatória, mas a discussão foi reaberta no Supremo Tribunal Federal, através dessa amicus curiae que eu comentei agora há pouco, e que é relator o ministro Marco Aurélio. Inclusive, Maurício, você comentou da ABAT, a ABAT fez um trabalho, e o ministro Marco Aurélio aceitou a ABAT como amicus curiae nesse processo, e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse, Haley, essa questão não é igual ao aviso prévio indenizado, porque o aviso prévio indenizado, o nome já fala, é indenizado. Um terço constitucional, eu não estou seguro. E eu acho que esse tema, a meu ver, não deveria sequer ter admitido a abertura da discussão de repercussão geral no Supremo, deveria ter sido rechaçado com base no 103, parágrafo 2º da Constituição. Mas o fato é que foi passado pelo crivo,
admitiram, né, o ingresso da repercussão geral no Supremo, a despeito disso já ter sido julgado em sede definitiva de repetitivo no STJ. E aqui fica já um link, né? Isso, a meu ver, né, é matéria de natureza infraconstitucional, não é matéria de natureza constitucional, um terço de férias, e, ao mesmo tempo, isso enseja uma insegurança jurídica muito grande, que é o que vem acontecendo com essas contribuições previdenciárias, porque o STJ decide em sede repetitivo. Nós temos uma legislação processual que dá todo um caráter vinculante e prospectivo a essas decisões. E a matéria é infraconstitucional. E o Supremo, depois de alguns anos, inclusive com várias empresas que já tiveram o trânsito em julgado nos seus processos, vários contribuintes que já fizeram compensação com base no precedente, aliás, não no precedente, na decisão de repetitivo do STJ, todos estão muito apreensivos nesse momento. Nós estamos falando de alguns bilhões aí entre aquilo que o fisco tem a receber e aquilo que também o contribuinte já compensou. Tá? Então, essa é a primeira observação que eu faço. Para a gente não se estender, eu colocaria o seguinte: a síntese do argumento em relação ao terço constitucional de férias está no artigo 201, parágrafo 11, do argumento da Fazenda Nacional. É um ganho habitual, um reforço financeiro para o empregado, apenas uma parcela extra que ele ganha, e que é habitual, e que, portanto, tem natureza remuneratória. E aí, a Procuradoria da Fazenda Nacional traz toda a decisão, né, que eu vou falar logo em seguida, do tema 20. Eu vou falar logo na sequência do tema 20, mas o contribuinte, o que o contribuinte diz em contrapartida? Não é remuneratório, porque não é porque é um terço constitucional que você tem habitualidade, dependendo da forma como é feito o alinhamento entre empregado e empregador, não há um pagamento constante e habitual disso, mas o mais importante, né, que é o cerne da discussão, não retribui o serviço prestado, mas indeniza e recompensa o trabalhador naquele momento em que ele precisa ter um reforço financeiro, mas não como uma parcela extra, mas como um plus para que ele possa ter o lazer garantido que ele não tem se, quando ele sair de férias, ele volta, se ele não tem esse valor, ele não tem como pagar as contas dele e voltar a trabalhar. Aqui fica um ponto, meus caros, para vocês pensarem. Eu tenho visto em todas as decisões do Supremo, e analisei bastante por conta dessa conversa nossa, que as decisões do STJ e mesmo as do Supremo passadas, elas não fixam um critério claro sobre as contribuições previdenciárias, quando elas devem efetivamente incidir. É indenizatória, não incide, remuneratória incide, mas o critério efetivo do que é indenizatório, ou do que é não remuneratório, ou do que é remuneratório, porque eu volto a dizer que é um trinômio e não um binômio em relação às grandes categorias, nenhuma das decisões fixa. Não se trata de discussões principiológicas, não se trata de analisar o 201, parágrafo 11, não se trata de fazer uma análise do princípio da solidariedade de forma alinhada com a natureza jurídica daquele pagamento. Quando se fala do princípio da solidariedade, é para poder justificar um pagamento genérico ou uma obrigação do contribuinte financiar a seguridade sob todo e qualquer custo, sendo que há critérios. E acho que o tema, se nós formos analisar cada um dos temas, estava inclusive analisando num outro processo também que a ABAT está atuando como amicus curiae, que acho que nós não vamos ter tempo de falar aqui, que é o adicional dos 10% do FGTS, né? Quando a gente analisa ali, o pano de fundo é sempre esse. A parcela é remuneratória, não é remuneratória, ela está no 195A, está no 149, e o que é remuneratório é retributivo, é habitual, não é? As decisões são muito esparsas. O ministro Barroso tem fixado mais critérios e fixou bem, em alguns casos, do recurso extraordinário que foi julgado no Supremo, se não me engano, 563, aqui, recurso extraordinário 593068, de Santa Catarina, o ministro Luiz Alberto Barroso fixou alguns critérios interessantes, mas ainda escuta-se muita coisa, né, ouve-se muita coisa nessas decisões, um pouco em caráter de opter dictum, não algo efetivamente sistematizado, né, que possa começar a orientar os tribunais regionais, que possa começar a orientar até a própria mudança da doutrina nesse assunto, que também é escassa. Pois bem, em relação ao terço ainda, dentro dessa discussão, como eu disse, ela se centra no conceito de remuneração, que, como eu disse, está no 195A e no artigo 28.1,
28, inciso 1 da Lei 8.212. Se nós lermos esse dispositivo, ele fala: total de rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer títulos destinados a retribuir o trabalho, né? Ele não fala a qualquer título e de qualquer natureza. Se ele falasse de qualquer natureza, nós teríamos o fim da discussão se o pagamento ele é remuneratório, não remuneratório ou indenizatório. Pegaria todos os pagamentos. E uma das coisas que eu venho defendendo isso no âmbito da reforma tributária é que não deveria ser efetivamente em retribuição ao trabalho, mas em decorrência da relação de trabalho. E aí, sendo em decorrência da relação de trabalho e tendo a expressão a qualquer título, de qualquer natureza no texto constitucional, eu posso, a partir da mudança do texto constitucional, considerar que todo pagamento efetuado, devido ou creditado ao empregado, se torne remuneração e base do salário de contribuição da contribuição previdenciária. Mas o fato é que, enquanto eu não tiver essa alteração, e tiver ali aquela redação que eu acabei de ler do 28.1a, que é quase uma cópia do 195.1a, eu tenho que me fiar no que eu tenho no texto constitucional, e prevalece o binômio habitualidade e retributividade. Então, não basta. Vamos pegar, por exemplo, o texto constitucional de férias. Eu posso não ter, em determinados momentos, habitualidade, né? Então, se eu não tenho habitualidade no texto constitucional de férias, a questão já morreu. Agora, eu posso ter habitualidade. E o que a Procuradoria da Fazenda vem sustentando em várias situações, inclusive nos tribunais inferiores, quando ela traz o tema 20, olha, basta trazer habitualidade, porque o 201, parágrafo 11, diz que você quer ganhos habituais, e aí, como, obviamente, o contribuinte tem que concorrer para o financiamento da Seguridade Social baseado nos princípios 194 da Constituição, bom, tem habitualidade, incide a contribuição previdenciária, são ganhos habituais. E o que o Supremo disse, não é isso, não foi isso que o Supremo disse. Se nós formos olhar e coletar todas as decisões do Supremo, nós sempre temos, e também do STJ, os dois critérios. Eles têm que concorrer. A ausência de um desnatura o caráter remuneratório da contribuição. É preciso que tenha habitualidade e é preciso também que tenha retributividade, ou seja, que seja pago em contraprestação ao contrato de trabalho, ao serviço prestado, e não como um benefício, como uma vantagem, ou como um plus, ou um reforço oriundo de um desgaste que o empregado tenha. A mesma coisa, se não tiver retributividade, se é pago em compensação, porque é indenizatório, vamos pegar o caso do aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado não tem habitualidade, né? Ele é indenizatório porque o nome fala, ele é indenizatório. Os 15 dias do auxílio-doença também não tem habitualidade, ele é indenizatório. Salário maternidade, ora, salário maternidade não tem sequer habitualidade. Então, esses critérios, a meu ver, devem ser bem trabalhados para que nós possamos ter mais segurança jurídica nos julgamentos que o Supremo vai começar a produzir daqui para frente, revisitando a vasta jurisprudência produzida pelo STJ. Bom, em relação ao texto constitucional de férias, para a gente não se estender e poder passar rapidamente para os demais, e aí Maurício, se me estender no tempo aqui, eu estou vendo que ainda tem algumas colocações para fazer, você me chama, a gente pode parar e continuar nas demais. Mas em relação ao texto constitucional de férias, então, eu queria também registrar o seguinte, que nesse caso que nós estamos atuando no Supremo Tribunal Federal, nessa amicus curiae, nós conseguimos, com a ajuda de outros advogados que estão capitaneando lá para abate e ao meu lado muito bem essa ação, um acesso ao mapa da Constituição e buscamos um pouco também qual é a ratio, né, desse texto constitucional de férias e por que ele foi colocado ali, né, no caso, nas páginas 436 e 437 do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, né, pelo Gastone Rigg, na época, né, deputado Gastone Rigg, que tratou e que capitaneou esse assunto, né? Se nós analisarmos e buscando essas emendas legislatórias para poder buscar a ratio e emendas legislatórias que digam um pouco sobre a natureza disso, para nós não ficarmos somente em questões formais ou em critérios tão objetivos sobre habitualidade e retributividade, mas irmos um pouco na natureza do pagamento, nós vamos ver, e vou me permitir ler rapidamente aqui um pequeno trecho que diz o seguinte, o Constituinte, isso está nos anais da Constituinte de 88, em relação a esse dispositivo que depois foi, segundo
o Brandão Moreira, que foi o vice-presidente, isso foi automaticamente incorporado, tá? Não ao texto constitucional, mas incorporado aos anais definitivos da Assembleia Constituinte, que fundamentava esses pontos de modificação. Diz aqui, né, então, na época, o deputado Gastone Rigg, sobre o texto constitucional de férias, de fato, o período que lhe dão a título de férias lhe é danoso. Como gozar férias, se na maioria das vezes o empregado não ganha sequer o suficiente para a sua sobrevivência, e muito menos da sua família? De que lhe adianta ter nominalmente férias, se não pode esparecer, ter acesso a lazer, a descanso, enfim, a tudo que permita recuperar forças perdidas? É uma remuneração dobrada, que lhe possibilita, e esse ponto é importante, remuneração dobrada, é um conceito que vem do direito previdenciário, que possibilita um lazer condigno, que eles merecem e muito bem pelo esforço despendido. Como 1/3 dos 10 dias que ele terá vendido, mais 1/3 que o empregador lhe assegurar. Ele terá, então, aquilo, um segundinho aqui, ele terá aquilo que é um anseio da classe trabalhadora, o desejo de todos que sonham com a justiça social, ou seja, que um dia neste país haja férias efetivamente remuneradas e compensada pelo dobro do vencimento. Essa é a ratio do texto constitucional de férias, e com todo respeito, as decisões proferidas até agora pelos tribunais inferiores e pelo próprio STJ, eu não visualizei, né, do material que eu pude pesquisar nesses anos todos, e mesmo no caso do recurso especial 1.230.957, que é o paradigma especial, no caso da hidrojet, eu não visualizei um aprofundamento dessa natureza. Então, me parece que se o Supremo reabre essa discussão, talvez ele tenha condições de aprofundar também nesse critério. E para fechar, né, no tema 20, nós temos que lembrar, conforme disse, e nós temos aqui várias decisões nesse sentido, a matéria infraconstitucional, ela é matéria disciplinada pela Lei 8.212, então ela não é matéria constitucional, não poderia ter chegado e ser reaberta agora, lamentavelmente, depois de tantos anos, né, a mal da segurança jurídica no Supremo Tribunal Federal. E fechando, tem 2 pontos mais. Não dá para trazer, a meu ver, o tema 20, que é o tema paradigma do RE 56560 de Santa Catarina. Santa Catarina diz o tema 20, para aqueles que não conhecem. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à emenda constitucional 2098. Ora, ao definir que ganhos habituais são tributados para fins de INSS, ela não está definindo que é somente esse critério que torna algo algo remuneratório, né? Ela está definindo um aspecto, porque se nós formos analisar o contexto e todos os votos que fazem parte do RE 565, tá? Nós vamos verificar que quando eles tratam da habitualidade, eles estão colocando esse critério como um critério pertinente para fixação da natureza remuneratória, mas não é excludente e não é único, e se nós não tivermos, baseado numa interpretação ampla de todas as decisões, a colheita de um outro critério que é essencial, que seja em contraprestação ao trabalho, se nós ficarmos somente numa mão, que é a natureza habitual, então nós temos que pegar o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, e dizer que ali, né, não poderia, todos teriam que ser tributados, porque nós temos, por exemplo, o vale-refeição, vale-transporte, é pago de maneira habitual, portanto, automaticamente tem natureza salarial, e nós sabemos que não tem, é um benefício. Por quê? Porque não tem natureza contraprestativa. Então, o fato de invocar o tema 20, que foi invocado, inclusive, no caso do texto constitucional de férias para reabrir a discussão, a meu ver, foi invocado de uma maneira equivocada, e agora caberá, nesse momento, que o Supremo analise essa vertente do argumento e retire. E um outro ponto, para finalizar em relação ao terço, que nós trazemos também nessa discussão para o Supremo analisar, é um ponto que não tem sido invocado, mas que é relevante, é a portaria 70 da Receita Federal. A Receita Federal editou, Eduardo, Daniel, Maurício, amigos, editou uma portaria, número 70, para tratar do encontro de débitos e créditos previdenciários entre municípios e regime geral da Previdência Social e de outras entidades federativas. Indicou, né, nesse texto, quais são os créditos passíveis de compensação pelos municípios. E, ao indicar, indicou um terço constitucional.
E ao indicar, dizendo que são verbas indenizatórias, que foram devidamente incluídas na base de cálculo para a incidência das contribuições previdenciárias no pagamento dos municípios aos seus servidores. Ora, como que pode ser um terço constitucional de férias no pagamento que ele faz, ele, município, enquanto pessoa política, né, pessoa jurídica de direito público interno, e porque é feita pela pessoa jurídica de direito privado, sendo que a disciplina é a mesma, isso passa a ter natureza não indenizatória mais. A própria Receita Federal, na esteira do Supremo, no que eu acabei de dizer, no recurso extraordinário do caso do servidor público, né, chamado caso Catiamara, 593068, a Receita Federal, da mesma forma, vem e reconhece expressamente e normatiza que isso tem, sim, natureza indenizatória. Então, para fins de um terço constitucional de férias, são esses os pontos que eu queria frisar aqui. Aí eu pergunto aqui ao nosso presidente dos trabalhos, doutor Maurício, se dado o tempo, se eu continuo para falar das outras três, e aqui nós teremos bem menos pontos para falar, e posso falar até mais sucintamente, ou se preferem que eu pare um pouquinho e a gente discuta isso, Maurício. Então, Halley, primeiro, muito obrigado pela sua exposição, muito clara, muito profunda, abordando os detalhes aí do tema, que tem realmente muitos detalhes, mas eu acho até que para a gente ficar mais dinâmico na discussão, a gente segue aqui com a exposição do Daniel e do Eduardo, e depois você complementa na seguinte e a gente debate. Pode ser? Perfeito. Daniel, então a palavra agora é sua. Muito obrigado pela participação. Até porque eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer depois, que eu realmente não confesso que eu não tenho as respostas assim de plano. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado. Claro. Bom dia, Maurício. Bom dia, Halley. Bom dia, Eduardo. Aguardando que a Ana talvez possa se juntar a nós. Bom dia a todos. De início, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com todos vocês, dividindo mais algumas reflexões sobre um tema, no mínimo, vertiginoso da jurisprudência dos nossos tribunais, que é a questão das contribuições previdenciárias e, mais especificamente, a delimitação do seu conteúdo, da sua materialidade constitucional e mesmo o que toca a essa materialidade e o que seria objeto de decisão do legislador ordinário. A exposição do Halley foi excelente e introduziu um bom overview, sobretudo na primeira parte, tá, de como a jurisprudência oscila nessa matéria. Eu vou fazer um disclaimer aqui com todos vocês. Organizando a nossa disposição, a gente combinou que o Halley vai trazer o primeiro aspecto, eu vou colocar, no primeiro momento de debate, aspectos da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional acerca dessas três incidências. Depois o Eduardo vai fazer uma análise mais aprofundada das jurisprudências em sequência cronológica histórica, comparando uma a outra, e depois a gente abre um debate mais franco. E dentro dessa proposta, e me circunscrevendo exatamente a questão do terço de férias, me parece imprescindível que a gente dê um passo atrás e, sem adentrar tanto a questão da jurisprudência, reconheça que essa matéria é, de fato, estávamos falando aqui antes de abrir, uma matéria encantada na jurisprudência. Ela dá um bom exemplo, um bom estudo de caso, como muitas vezes os precedentes não têm aptidão suficiente para classificar a matéria. Digo isso por quê? Porque, me recordo, toda história precisa de um ponto de partida. E a gente tem costume aqui de utilizar como ponto de partida o lead case da Hidrojet, no RESP 1.230.957. Mas não seria demais relembrar que esse lead case ele já resulta de uma virada no STJ de um julgado que saiu 7 meses antes, que inclusive estendia mais a desoneração. Né? Então, assim, é uma matéria por demais palpitante. Falar do terço de férias parece recomendar, e aqui é esse meu papel nesse meu primeiro momento, que a gente acompanhe como a jurisprudência foi, aos poucos, pautando a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, dentro dos limites legais, é óbvio, no sentido de, sempre em que a matéria estava definitivamente resolvida, a Procuradoria foi acompanhando a jurisprudência e delimitando as suas dispensas de interpor recurso e contestar na forma que ele autoriza e determina o artigo 19 da Lei 10.522,
mais especificamente entre os parágrafos 3º e 7º. Então, no primeiro momento, logo assim que saiu o julgado da Hidrojet, nos perguntávamos, em um contexto do órgão, se seria o caso de expedir alguma dispensa de interposição de recursos, tendo em vista, havia dúvida à época, que a matéria talvez fosse de índole infralegal. No entanto, já havendo alguns recursos extraordinários admitidos, à época, editamos a nota PGFN 640 de 2014, resguardando que, sim, ainda havia alguma matéria a ser debatida em sede de recursos extraordinários e dispensamos a interposição de recursos especiais, então, na época. O tema avançou, né? Todos sabemos, surgiram outros precedentes sobre outras matérias em sede de aviso prévio no STF, houve depois o julgamento do tema 908, em sede do recurso extraordinário 892-238, que definiu que diversas daquelas parcelas lá tratadas, já trataremos mais sobre o tema mais à frente, eram de natureza infralegal, então restou a dúvida se havia base para que esse julgado abrangeria o terço de férias, mas sempre nos pautou, na Procuradoria da Fazenda e na jurisprudência do STF, a percepção, e aqui foi muito bem trazida pelo Halley, que quando se trata da questão do terço de férias, fazia-se necessário fazer uma distinção entre o terço de férias para o empregado e o terço de férias para o empregador. Se não do ponto de vista da sua natureza, ao menos do ponto de vista da sua fundamentação jurisconstitucional. Isso porque, e o Halley trouxe bem, o artigo 201 da Constituição traz expressa fundamentação para se sustentar que há, no mínimo, um contorno da materialidade da contribuição previdenciária do empregador, na medida em que, mesmo na sua redação anterior à emenda 20, trazia lá que os ganhos habituais do empregado a qualquer título eram incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios previdenciários. Pois bem, tá? Nesse contexto, como essa temática se coloca? No primeiro momento, é interessante identificar que diferentes recursos dos contribuintes, ações ordinárias, e num primeiro momento de debate, a discussão se circunscrevia mais à natureza indenizatória ou não, tá, dessas parcelas previdenciárias. Esse foi o caminho de entrada dessas discussões. Há, de fato, um julgado do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele destaca bem os dois argumentos e demonstra que são dois argumentos que concorrem para a formação desse entendimento jurisprudencial. Os primeiros julgados sobem ao STJ discutindo mesmo a questão da natureza indenizatória. No entanto, esse fundamento constitucional, como bem trouxe o Halley aqui, ele parece permitir que se sustente que há, a rigor, uma matéria autônoma sob a perspectiva da Constituição, que nos autoriza a concluir aqui que não é importante indagar da natureza indenizatória do terço de férias, que a rigor talvez, e me parece, essa é a minha convicção, ele não tenha. Porque aqui o terço de férias se qualifica como uma contribuição ao trabalho prestado ao empregador com habitualidade. O empregado recebe, de fato, o terço de férias com habitualidade no contexto da relação empregatícia. E, embora as férias não ocorram todos os anos, aquele direito se projeta do conjunto de prestações de serviço do empregado no curso de toda a sua relação empregatícia. Nesse contexto, como a matéria se coloca hoje, então, assim, sob a perspectiva dos argumentos trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos parece claro que há autonomia, tá, no argumento constitucional previsto no artigo 201, hoje, parágrafo 11, antes, na antiga redação, salvo engano, no parágrafo 4º, para se sustentar ali uma fundamentação constitucional direta para questionar o terço de férias. No contexto da jurisprudência, isso acabou reservado, ou havia espaço para debater a matéria no tema 20. Há várias manifestações do STF que já reconheciam que o tema 20 tratava também da possibilidade do terço de férias. Trago aqui algumas para vocês, mas a manifestação do ministro Dias Toffoli no ARE 1.085
505, a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski no ARE 979-579, a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso no recurso especial 1.005.015.448, a manifestação do ministro Luiz Fux no recurso extraordinário 1.020.156. E ainda, tá, sem a pretensão de esgotar, a manifestação do ministro Celso de Mello, que agora estará deixando a composição da Corte em breve, no recurso extraordinário 864-6664. Nesse contexto, nos parece, tá, primeiro, que os efeitos do que foi decidido na definição do tema 20, no recurso extraordinário 56560, abrangem, em alguma medida, isso parece claro, em decisões ainda que monocráticas de diferentes ministros da Corte, tá, abrange a questão do terço de férias. Então, o que decidiu o STF no tema 20? Decidiu que todas as verbas pagas com habitualidade ao empregado são salário, compõem a folha de salário para efeito de incidência previdenciária. E nesse contexto, francamente, me parece desejável aqui fazer uma distinção entre o que eu gostaria que fosse e entre o que efetivamente parece que o direito diz, né? Na minha percepção individual, é preciso que a gente entenda, e essa frase não é minha, é do Noel Struckner, num texto que ele começa falando sobre receitas de fazer um bife, que o direito nem sempre diz o que a gente gostaria de ouvir. E quando se trata da interpretação condicional, ainda que outros poderes tenham espaço para conformar essa interpretação, fato é que é do costume e do nosso próprio sistema jurídico que o STF tenha a última palavra ou a palavra mais definitiva no que conforma a interpretação condicional. E aqui, felizmente ou infelizmente, nesse caso, me parece que, felizmente, o STF vem, no momento em que julga o tema 20, ele acaba promovendo uma guinada nas jurisprudências que os tribunais estavam tomando até então sobre a questão do terço de férias. Por quê? Porque, ao ter proferido um conjunto de decisões que conectam o terço de férias com o tema 20, a despeito de haver tema específico para tratar da matéria. E 2, ao dizer que compõe a base de cálculo, que compõe a noção de salário e contribuição, todas as parcelas pagas com habitualidade ao empregado em razão da relação empregatícia, ele abre um espaço, e esse espaço é necessariamente explorado pela Procuradoria da Fazenda no interesse da contribuição pro erário, para que se sustente que o STF dê uma sinalização clara no sentido de que, de fato, incide contribuição patronal sobre o terço de férias. Ao largo disso, eu não gostaria aqui de adentrar nessa abordagem. Eu confesso aos senhores que, embora a interpretação condicional hoje percorra uma noção de filtragem condicional, de leitura condicional, eu acho que a gente deve ver com Grano Salles essa justfundamentalização de tudo, essa principiologia, mas é preciso que a gente não descuide do fato de que a noção de solidariedade, sobretudo intergeracional, no sentido de que, quando delimitamos as bases de custeio da contribuição previdenciária hoje, tá? Seja do empregado, seja do empregador, nós estamos definindo o grau de comprometimento econômico que as futuras gerações terão e o grau de justiça social e de seguro social que elas poderão gozar. Porque, se nós restringirmos a base de incidência hoje, o que nós estamos criando é um passivo para o futuro. Nós estamos endividando nossos filhos e netos. Nesse contexto, não me parece equivocado o entendimento do STF de proferir uma decisão que amplie ou ao menos reconheça que todas as parcelas pagas com habitualidade devem compor a base de cálculo do salário contribuição. De outro lado, não posso deixar aqui de fazer uma ressalva pessoal que me parece que essa jusfundamentalização e essa hipercondicionalização das matérias do direito tributário tem promovido muito mais retrocesso do que avanço. Talvez aqui não seja o melhor momento para falar disso, porque nós teremos análise de outros julgados, e eu tinha pensado numa exposição que ligava temas. Mas vejam aqui, meus amigos, e isso de fato me preocupa. Ora, ainda que nunca tenhamos
que no âmbito da Procuradoria da Fazenda nunca tenhamos vislumbrado uma dispensa, tá, no que diz respeito ao terço de férias, fato é que, enquanto procuradores, nós chegamos a cogitar, seria o caso, naquele precedente do DOJET, será que isso tinha matéria condicional? Não estava tão claro assim, ainda não tinha sido admitido o recurso extraordinário, então nós chegamos a cogitar, houve vários e-mails, então isso cria uma insegurança jurídica muito grande, tanto sob a perspectiva de quem defende o erário, quanto sob a perspectiva de quem defende as empresas. E vejam, senhores, essa matéria já transita em tribunais há mais de 20 anos. Houve um tempo em que dizíamos que o STF só julgava definitivamente uma matéria quando ela atingia a maioridade, 18 anos. Mas hoje, talvez, seja possível dizer que estamos mirando o grau de elegibilidade para ministro do STF. As matérias só se pacificam com 35, porque o grande volume de contencioso tributário faz com que as questões nunca se findem. E, sob essa perspectiva, no meu juízo individual, ainda que o artigo 201, de fato, dê margem para fazer uma correlação direta entre o salário-contribuição e os limites da contribuição patronal e a Constituição, fato é que não deveria ser matéria constitucional. Nós não deveríamos nos perder nessa discussão eterna sobre a natureza ou a delimitação material, condicional da incidência de quaisquer tributos. É preciso que a gente tenha um sistema que não remeta tudo ao STF, sob pena de gerarmos indecisões muito longas, de sobrepormos os juízos individuais, tá, monocráticos, em sede de liminar, a um eventual juízo do pleno que talvez nunca venha, porque é isso que a gente assiste no dia a dia, né? Juízos do pleno que não tem como se colocar, porque por mais que o Supremo julgue, o estoque é sempre crescente. Para finalizar esse tema, vejam, senhores, como chega a ser aflitiva, na minha perspectiva, essa tensão, e aí falamos muito, até preciso fazer aqui uma conexão. Sob a perspectiva de órgão, a Fazenda Nacional anda bem, me parece, na tentativa de internalizar todas as jurisprudências estabilizadas, e é nosso dever, e eu não tenho nenhum constrangimento contra isso, lutar pelo reconhecimento do mais amplo campo de incidência diante das delimitações legais e condicionais, porque assim a gente está defendendo o interesse do que se arrecada em favor de toda a sociedade. No entanto, vejam como essa ideia de consensualidade, reconhecimento das matérias, acaba impactada pela oscilação da jurisprudência dos tribunais. Mais recentemente, no que diz respeito ao terço de férias, o STJ, julgando a incidência do imposto de renda, veio a decidir o recurso especial 1.459.779 do Maranhão, entendendo ali que você não poderia afastar a incidência do imposto de renda sobre o terço de férias, tendo em vista que ele tinha uma natureza remuneratória. Ora, no próprio recurso do DOJET, os fundamentos percorridos pela Corte para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre várias parcelas dentre elas o terço de férias, era a natureza indenizatória. Então, vejam, senhores, aqui, não estou sustentando que não deveria incidir imposto de renda, mas a falta de uma cultura de precedentes que deixe claro o que foi decidido pela Corte e a falta de uma cultura interna das Cortes de zelarem pela manutenção dos seus precedentes, inclusive com seus efeitos sistêmicos, acaba gerando um retorno ao infinito. Nós estamos sempre no looping. Então, não seria possível dizer agora nem que ainda que seja relevante, tá? Ainda que a gente entenda que não há base condicional autônoma para sustentar a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, presente no artigo 201, não seria possível afirmar que a sua natureza, de alguma medida, se não indenizatória, mas voltada a compensar um empregado em razão do momento em que ele fica distanciado do trabalho, poder gozar as férias, que essa natureza diversa, tá, que talvez o terço de férias manifestasse, poderia nos conduzir à interpretação de que ele tem alguma conotação indenizatória e, em razão disso, tá, estaria afastada da regra prevista no 211, pelo menos não sob a perspectiva da legislação federal. Por quê? Porque surgindo esse novo precedente do STJ, eu não saberia dizer, francamente,
se o STJ entende que a natureza do terço de férias guarda contornos indenizatórios, ou se tivermos aqui um efetivo overruling, assim me parece, mas eu não tenho, é fato, não tenho absoluta critérios totais para uma absoluta definição, se houve nesse precedente, no 1.459.779, um overruling no sentido de que o STJ haveria afastado a tese da qualificação do terço de férias com natureza indenizatória. Nesse contexto geral, e a título de encerrar esse primeiro momento de apresentação, me parece que é possível fazer a seguinte síntese sobre essa parcela especificamente. Em primeiro lugar, né, enquanto disclaimer, há um total caos no percurso das jurisprudências, o que conduz advogados dos contribuintes e advogados da Fazenda a uma briga aguerrida, que deixa pouco espaço para concessões recíprocas, porque, a fim e a cabo, apostar no recurso é permitir uma nova virada. Em segundo lugar, tá, sob a minha perspectiva individual, me parece não decisória ou não tão relevante argumentos que se fundem nas naturezas das coisas. Naquele julgado antigo, agora eu não me recordo o número, em que se estava definindo a incidência ou não, tá, da imunidade sobre os tributos recolhidos pelos Correios, há uma passagem do ministro Gilmar Mendes que me parece bem elucidativa desse ponto. Gilmar Mendes, em algum momento, dirá, olha, nós discutimos esses temas nos indagando da natureza das coisas, mas esquecemos de que funções eles desempenham. Aqui, no que diz respeito à incidência da contribuição patronal sobre o terço de férias, me parece que esta parcela desempenha, sim, uma função dentro da estrutura remuneratória do empregador, e aqui eu não estou me referindo a conjunto de indireitos do empregado, eu estou me referindo enquanto parcela remuneratória, tá? Parcela paga com habitualidade. Ela desempenha uma função de retribuir o empregado pela sua relação empregatícia, que a gente queira ou não, se a gente assume que há um conceito condicional de folha de salários implícito no artigo 201, e quem assumiu isso não fui eu, foi o STF, me parece sim que deva se reconhecer a incidência do terço de férias sobre a parcela. E por fim, tá, devolvendo a palavra aí ao Maurício, para que a gente possa chamar o Eduardo, e talvez o Eduardo seja um bom fio condutor entre os outros temas, depois a gente volta a debater, no Halley, seria interessante. Vale lembrar uma decisão monocrática recente do ministro Dias Toffoli, onde ele simplesmente reforma a decisão anterior, provendo o recurso extraordinário, monocraticamente, tá? Aplicando o tema 20 no que diz respeito ao terço de férias. Trata-se da decisão proferida no recurso extraordinário 1.066.730, onde o ministro Dias Toffoli dirá, em dado momento, desse modo, é válida, em primeiro lugar, ele assume como premissa que o tema 20 abrangia o terço de férias, tá? A discussão referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias está abrangida no tema 20 da repercussão geral, recurso extraordinário 56565 Santa Catarina, tá? Mantida a devolução dos autos à origem, o agravo, na verdade, ele negou o provimento ao agravo. E, em dado momento da decisão, ele dirá, dessa forma, é válida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço de férias. Nesse contexto, ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade da incidência da contribuição patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias. Segue. Pois bem, nesse contexto, não seria sincero dizermos, parece não possível sustentar que o STF não sinaliza para uma virada da forma como se concebe a natureza do terço de férias, sustentando que sim, em razão de decorrência do artigo 201, ele é verba paga com habitualidade ao empregado, sujeitando-se à incidência da contribuição patronal. É isso aí, Maurício. Devolvo a palavra para você. Maurício? Muito obrigado, Daniel. Eu estou aqui James Bond, porque a minha internet está oscilando um pouquinho. Então, esse tema é encantado, Maurício. Tudo acontece. Eu desliguei a câmera. Parabéns pela sua exposição. Eu já vou deixar aqui uma provocação para vocês, para a próxima rodada, antes de passar a palavra para o Eduardo.
Um ponto interessante que me surge aqui, sempre na perspectiva do processo, é que tem muita ação já transitada em julgado, né? Dessas rubricas de terço e afins, muitas. Sim. E eu imagino que algumas, inclusive, não estejam mais no prazo da rescisória. Eu não tenho conhecimento de nenhuma rescisória desse tema e também não tenho conhecimento da utilização daquele parecer da PFN para, eventualmente, tentar reexigir novamente dos contribuintes a contribuição com base no tema já julgado 496, né, de 2010. pelo Supremo. Então, isso. Eu também não tenho então, eu conhecimento, acho que esse Maurício. é um ponto que vai gerar polêmica. Maurício, mas não é possível esse dizer... é um ponto que vai gerar polêmica. Não, pode falar, Maurício, pode falar, desculpa. Não, eu queria que vocês, inclusive, avaliassem essa possibilidade depois, porque, veja, é um problema concreto, pensando aqui na perspectiva dos contribuintes, que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque tem muita gente que já compensou isso, e na época da GFIP, essa compensação era mais simples, né? Não precisava nem habilitar, né? E tem muita gente que vem usando essas liminares. Então, só para vocês, enfim, para fazer a provocação para o debate que vem na sequência, esse eu acho que é um ponto que a gente necessariamente vai ter que se debruçar. Edu, a palavra é sua, meu amigo. Segue aí em frente e vamos continuar, que o tema aqui é muito quente, é muito polêmico e muitas nuances, né? Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Maurício. Agradeço inicialmente aí o convite. O Maurício é sempre muito generoso com os membros da comissão. Hoje somos 2 agraciados, eu e Daniel. Então, eu agradeço primeiro aí o convite, enfim, para participar desse evento. Parabenizo Daniel e Halley pelas brilhantes exposições. Sem dúvida nenhuma que, ouvindo os dois falar, a vontade que a gente tem é de continuar a falar e discutir precedentes e decisões conflitantes, etc., nesse cenário de total insegurança, de incerteza, de surpresa, só que o tempo não nos permite, infelizmente. Então, a mim coube a missão de tentar organizar um pouco esse sem número de decisões, de entendimentos que vão e vêm, para que a gente possa, uma vez situados aí os principais precedentes que estão, a princípio, regendo aí todas as discussões, discutir e estabelecer aí um caminho a seguir. A gente sabe bastante sobre o passado, a gente já conhece o nosso presente, sabemos muito pouco sobre o futuro. Então, vamos tentar aqui percorrer um pouco de tudo que aconteceu nos últimos anos, ou um pouquinho do que aconteceu. Tem um adjetivo que filtra bastante a minha atuação, né? Essa missão muito difícil de falar sobre a oscilação do entendimento do STJ e do STF, que é atual. Então, eu devo discorrer sobre o panorama atual da jurisprudência do STF e do STJ, e, para tanto, eu vou compartilhar aqui na tela uma apresentação, um segundinho, para que a gente possa acompanhar. Muito bem. De início, por óbvio, o primeiro tema, deixa eu primeiro só diminuir aqui a tela de todo mundo. Bom, o primeiro tema que já foi discutido, e aí eu vou tentar direcionar a nossa conversa aqui utilizando alguns marcos temporais. A gente tem um primeiro marco temporal, que é esse precedente, que é o tema 20, que já foi muito falado pelo Halley, pelo Daniel, que foi julgado em março de 2017. Temos um outro marco de um outro julgado que também foi falado pelo Halley, que é o tema 163 do STF, de outubro de 2018, e temos os repetitivos do STJ, né? O precedente, o repetitivo 1 milhão, 1 milhão, só um minuto, um precedente do texto constitucional de férias e outras verbas favorável ao contribuinte, e o outro precedente, 1.358.281,
que trata de outras verbas que foram julgadas de maneira desfavorável aos contribuintes. Esses dois últimos, respectivamente, de fevereiro de 2014 e de abril de 2014. Muito bem. Em relação ao tema 20, enfim, já foram feitas aí uma série de colocações pelo Halley e pelo Daniel. Eu queria só registrar, tentando organizar as nossas ideias para que a gente possa, em seguida, debater, que lá no parágrafo 11 do artigo 201, existe uma expressão que diz o seguinte, que os ganhos habituais que serão incorporados para efeitos de contribuição previdenciária são aqueles previstos, né, nos casos e na forma da lei. Portanto, são as situações que darão ensejo à incidência ou não de contribuição previdenciária são aquelas previstas conforme a lei e nos casos naturalmente analisados por quem compete fazer essa análise, que é o STJ. Nessa ocasião do tema 20, as verbas que estavam sujeitas, que foram submetidas ao crivo do STF, foram os adicionais de periculosidade e insalubridade, as gorjetas, os prêmios, os adicionais noturnos, as ajudas de custo e diárias de viagem e as comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente e, portanto, não estava lá expressamente listada, por exemplo, a verba paga a título de terço constitucional de férias. E outras verbas, por sua vez, por força da reforma trabalhista, já tiveram o critério de habitualidade delas retirado, que é o caso, por exemplo, da ajuda de custo, das diárias para viagem e dos prêmios. Muito bem. Na época do julgamento do RE 565-160 de Santa Catarina, que deu origem ao tema 20, o ministro Barroso ele foi muito feliz em registrar o seguinte, em relação à extensão e alcance do que estava sendo decidido naquela ocasião. Não se busca aqui definir, dizia o ministro, individualmente a natureza das verbas ou, mais importante, se foram pagas com habitualidade ou eventualidade e quais delas estão habilitadas ou não a compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional. E ele conclui mais adiante que fato é que tal análise sobre a natureza jurídica de cada verba não é objetivo do acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema. No precedente, por sua vez, onde foi reconhecida a repercussão geral do terço constitucional de férias, há um trecho do voto do ministro Fachin em que ele, mais uma vez, reafirma que a tese firmada em plenário no tema 20 não possui aptidão para tacitamente alterar a jurisprudência do STF e do STJ, e razão por que não se mostra possível inferir do julgamento do tema 20 a revogação automática de pacífica jurisprudência do STF, quando nas razões de decidir de diversos integrantes deste egrégio colegiado expressamente ressaltaram a diretriz jurisprudencial pretérita e distinguiram-na do RE repercussão geral 565-160. Esses foram os dizeres do ministro Edson Fachin. Enfim, mais adiante eu vou deixar para o momento dos debates, a gente vai voltar certamente a discutir esse precedente. E na ótica da visão dos dois tribunais, tanto do STJ quanto do STF, o que se tem em relação ao texto de férias é o seguinte. Lá no STJ, o precedente da Hidrojet, já muito comentado, o RESP 1.230.957, fixou um entendimento no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias indenizadas ou gozadas. São dois temas repetitivos, respectivamente 479 e 737, e esse entendimento vem sendo aplicado no âmbito do STJ de maneira consistente, inclusive afastando, como eu cito aqui, do lado direito da tela, um precedente da ministra Suzete Magalhães, da segunda turma, em que ela registra que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o tema 20 de repercussão geral ratificou a orientação do STJ em relação às verbas lá analisadas e que o entendimento do STF não se aplica ao terço constitucional de férias. E aí veio, vejam só, esse cenário de incerteza, de insegurança jurídica, especialmente, lá em idos
do final, enfim, de fevereiro de 2014, houve julgamento do leading case no STJ, acreditava-se que a matéria estaria pacificada, haja vista que, desde sempre, no âmbito do STF, a discussão acerca da natureza da verba sempre foi entendida como infraconstitucional e, portanto, fora da atuação do Supremo Tribunal Federal. Porém, em dezembro de 2018, foi reconhecida finalmente a repercussão geral dessa matéria. E isso, naturalmente, vejam só, a gente fala aqui basicamente de pouco mais de 4 anos. Nesse período, nesse limbo de 4 anos, os contribuintes conviveram com precedentes favoráveis, ou melhor, precedentes que no âmbito do STF reconheciam que era o STJ o guardião dessa matéria e que somente a ele cabia decidir efetivamente se o texto constitucional de férias entrava ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária. E anos depois, 4 anos depois, pouco mais de 4 anos depois, sobrevém a decisão proferida pelo Supremo reconhecendo a repercussão geral. Os autos eles estão concluídos, né, com o ministro Marco Aurélio, que é o relator, como Halle, inclusive, teve a oportunidade de colocar, conta com um parecer favorável da PGR. O parecer da PGR ele ratifica integralmente, inclusive, essa exposição breve que o Halle fez no início da nossa apresentação, do nosso bate-papo de hoje. E, enfim, naquele momento, lá em dezembro de 2018, muitos levantaram a mão e falaram assim, peraí, mas há um outro precedente, que é o tema 163, que foi firmado lá no RS 593068, Santa Catarina, que foi julgado em outubro de 2018. Esse tema 163, será que não resolveria o assunto? Vale lembrar que, assim que foi reconhecida a repercussão geral nos autos do RS 593068, o leading case do STJ, 1.230.957, chegou a ficar sobrestado em função dele. Depois, o sobrestamento acabou sendo cancelado. Enfim, eles entenderam que ele era indevido e prosseguiu-se no julgamento. E esse tema, o RS 563068, por sua vez, que analisou a matéria sob a ótica do regime próprio de previdência social, e dentro do regime próprio de previdência, algumas verbas estavam sendo questionadas pelo servidor que ingressou com a ação. Decidiu-se que não haveria incidência de contribuição previdenciária. Isso foi muito comemorado por aqueles que militam na área como sendo a solução para todos os males. Afinal de contas, foram tratados nesse precedente o texto de férias, as horas extras, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Então, isso seria um grande alento, porque, afinal de contas, era um precedente julgado com repercussão geral. Porém, foram feitas algumas ressalvas pelo ministro Barroso no momento desse julgamento, em especial no que diz respeito à natureza das verbas. O ministro Barroso disse o seguinte: o presente recurso extraordinário debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terços de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de salubridade. Como referido, alguns acórdãos têm considerado algumas dessas verbas como tendo natureza indenizatória e compensatória e, consequentemente, não compondo os vencimentos ou remuneração do servidor. No entanto, o que fez o ministro Barroso? Ele entendeu que o deslinde dessa questão acerca da natureza da verba, se indenizatória, das verbas, se indenizatórias ou compensatórias, não era indispensável para a afirmação da solução aqui definida. E o ministro Barroso, esse acordo foi unânime, ele procedeu à interpretação sistemática dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal para entender que, a partir do momento em que tais verbas não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, elas não teriam o condão de integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, infelizmente, esse precedente não tem sido aplicado nos demais casos. Muito bem. Ainda
no âmbito do leading case da Hidrojet, o RESP 1.230.957, tratando especificamente da questão dos 15 dias de afastamento por doença, também reconhecido pelo STJ como uma verba de natureza indenizatória, não habitual, que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Vejam só o que aconteceu e como nós, advogados e os contribuintes, em última análise, ou talvez os grandes prejudicados, têm que lidar com situações muitas vezes inexplicáveis. Essa matéria sempre foi entendida como matéria de índole infraconstitucional e, portanto, não sujeita à análise do Supremo Tribunal Federal. Lá em 30 de setembro de 2011, o plenário do Supremo, por maioria, recusou o recurso que pretendia, naturalmente, reconhecer a repercussão geral, por entender que a matéria ela não tinha pano de fundo constitucional. Foram opostos embargos de declaração. Esses embargos de declaração, por sua vez, só vieram a ser analisados cerca de 6 anos, ou quase 6 anos após, em 29 de junho de 2017. No momento da análise dos embargos de declaração, a ministra Carmen Lúcia pediu vista e, por sua vez, o julgamento só foi retomado em junho de 2020, portanto, fazendo a conta quase 9 anos depois, para reconhecer, ao final, que a matéria tinha repercussão geral e que, portanto, o julgamento teria seguimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Dentro desses quase 9 anos, os contribuintes, por sua vez, se viram num enorme dilema. Bom, mas há o precedente do STJ dizendo que, enfim, em sede de repetitivo, dizendo que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 dias de afastamento por doença. O Supremo, de maneira reiterada, reconhece que não há pano de fundo constitucional a justificar a sua manifestação, o reconhecimento da repercussão geral, e, ao final, depois de quase 9 anos, a matéria ela volta à baila dentro do Supremo Tribunal Federal, causando perplexidade aos contribuintes. Em relação ao aviso prévio, enfim, até o momento, acho que pelo menos é um caso de relativa estabilidade, imagino eu. Não há, ele também foi julgado no âmbito do leading case da Hidrojet, lá no STJ. O entendimento vem sendo aplicado de maneira tranquila e no STF, por sua vez, há o reconhecimento expresso que não há repercussão geral e, portanto, não há pano de fundo constitucional. A rigor, a única discussão ou as únicas discussões que ainda restam em relação ao aviso prévio indenizado é se ele incide ou não em relação ao 13º salário proporcional, que é pago juntamente com a verba, e se ele incide ou não em relação às contribuições devidas a terceiros, né, aos fundos ou entidades. Em relação ao salário maternidade, embora também tenha sido julgado no mesmo leading case da Hidrojet, no RESP 1.230.957, de maneira desfavorável aos contribuintes, o Supremo adotou uma postura, a princípio, um pouco mais, vamos dizer, organizada. Lá em 2008 foi reconhecida a repercussão geral, portanto, enfim, a despeito do precedente do STJ, já havia repercussão geral reconhecida lá no âmbito do STF. O julgamento foi retomado nesse ano, ele conta com 4 votos favoráveis e 4 votos desfavoráveis aos contribuintes. Foi interrompido por um pedido de vista e esse julgamento ele deve voltar a ser julgado, enfim, no próximo semestre. Entrando agora num outro leading case, que é o RESP 1.358.881, que analisou uma série de verbas e praticamente todas, acredito que todas, julgadas de maneira desfavorável aos contribuintes. O que se verificou é o seguinte: em relação inicialmente às horas extras e o respectivo adicional, o STJ afirmou um entendimento no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre essas verbas. O único precedente
que poderia eventualmente ser invocado pelo contribuinte para poder infirmar essa tese fixada lá em abril de 2014 pelo STJ seria o tema 163. No entanto, como nós vimos, ele tratou do regime próprio de previdência e, salvo melhor juízo, é o que tem acontecido, infelizmente, ele não tem sido aplicado. Esse é um ponto, inclusive, que merece maior reflexão. Em relação ao adicional noturno, a situação é exatamente a mesma, também julgado de forma desfavorável no leading case do STJ e também sem nenhum sopro de esperança até segunda ordem lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao adicional de periculosidade, embora ele não tenha sido julgado lá no âmbito do STJ, o entendimento é o mesmo no sentido da incidência da contribuição previdenciária, e no âmbito do Supremo, embora ele não tenha sido julgado lá naquele tema 163, ele é irmão gêmeo, a verba é irmã gêmea do adicional de insalubridade. No entanto, aqui vale chamar a atenção, como eu disse lá no início, no primeiro slide, e quando eu destaquei quais são as verbas que foram analisadas pelo STF quando fixada a tese do tema 20, em que foi listado expressamente o adicional de periculosidade, o que o STF fez foi reconhecer que o tema 20 ele se aplica, isso há uma decisão da segunda turma reconhecendo que o tema 20 se aplica e que, portanto, não só em relação a essa verba, o Daniel já citou, inclusive, esse precedente, o ministro Dias Toffoli ele faz referência a uma série de outras verbas, inclusive o texto constitucional de férias, horas extras, adicional de salubridade, periculosidade, trabalho noturno, enfim, entendendo que a natureza de contraprestação ao trabalho habitual e, portanto, base para a incidência da contribuição previdenciária. Em relação ao adicional de salubridade, eu destaco aqui só o entendimento do STJ. Claro que, como eu disse, a verba é irmã gêmea do adicional de periculosidade, que já há um tema repetitivo, número 689, e a verba é irmã gêmea, por ser irmã gêmea do adicional de periculosidade, o entendimento do STJ naturalmente tem sido desfavorável. No entanto, a gente encontra, como destacado aqui ao lado direito, recentemente um precedente favorável, afastando a incidência de contribuição previdenciária. No entanto, quando a gente vai analisar no detalhe esse precedente, podemos observar que tratou-se de um caso de ação movida por servidor público e, portanto, o tema 163 do STF teve aplicação e foi exatamente isso que fez o STJ para afastar a contribuição previdenciária. A seguir, tentando só fazer um overview muito rápido do cenário no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nós preparamos aqui um quadro, a seguir a um quadro bem sintético. Com esse QR Code, será possível que vocês aproximem a câmera do celular, do dispositivo móvel, para poder acessar uma planilha um pouquinho mais analítica com a situação das soluções de consulta no âmbito da Receita. E a ideia qual é? A ideia é mostrar que, a despeito desses marcos temporais que foram aqui brevemente explorados, o entendimento da Receita se manteve praticamente o mesmo. Vejam, o RESP, o leading case do texto constitucional de férias da Hidrojet, julgado lá em fevereiro de 2014, em tese pacificando a discussão, sem a repercussão geral que foi reconhecida anos depois pelo STF, não teve nenhum condão de mudar a jurisprudência na esfera administrativa, especialmente no âmbito da Receita. A Receita ela continuou desde 2014, lá de junho de 2014 até hoje, entendendo que a contribuição previdenciária incide. Em relação ao aviso prévio indenizado, ok, o entendimento depois, especialmente da pacificação da jurisprudência, que não incide, com a ressalva do 13º proporcional e da incidência das contribuições para outras entidades e fundos, dos terceiros. E em relação aos 15 dias de afastamento por doença, que contou com aquele gap de quase 9 anos de jurisprudência dentro do STF pacificada, no sentido de que não há matéria constitucional envolvida,
Mesmo assim, a Receita Federal insistiu no entendimento. E isso explica muito daquilo que, na verdade, isso mostra qual é o berço das discussões, das autuações, de tudo que desemboca no CARF em relação a esses assuntos e, portanto, do grande contencioso administrativo que toda essa discussão, que remonta aí a mais de 20 anos, como disse o Daniel, ainda gera. Temos hoje um acervo gigantesco de processos em andamento, não só na esfera judicial, mas também na esfera administrativa, muito por conta do entendimento da Receita, que é contrário a determinadas verbas e que continua ensejando a autuação atrás de autuação. Bom, com isso eu encerro essa exposição, cuja ideia é muito mais a organização desses diversos precedentes. É impossível listar todos, absolutamente impossível. São muitos, quase que infinitos. Há uma miríade de entendimentos que oscilam, que vão e vêm, e, portanto, é muito complicado a gente conseguir listar todos eles. Então, a ideia era estabelecer alguns marcos específicos para que a gente possa, a partir daí, continuar o nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns aí pela exposição e parabéns pelo material, rapaz. QR Code, olha, realmente espetacular aí essa medida, facilita muito. Bom, sem polemizar, até porque as polêmicas já estão bastante postas, eu já devolvo a palavra para o Halley para ele fazer novos comentários aí pelo tempo de 15 minutos. Eu queria, primeiramente, parabenizar, né, tanto o doutor Daniel quanto o doutor Eduardo pelas suas exposições excelentes, né, contribuições e como esse tema, né, Daniel e Eduardo, tem variáveis importantes há muitos anos, né, há 20 anos. Eu me lembro quando eu comecei a advogar nessa área, bastante de contribuições previdenciárias, há 21 anos atrás. Né, eu vejo quanto que isso... De lá para cá, vários temas ainda continuam, né? Adicional de periculosidade, insalubridade, e não dá para a gente ter como ponto de partida, é incrível, né? Os precedentes do TST, né? Porque as coisas, até pelo 109 de CTN, mudam e no âmbito do direito tributário, que é um direito de superposição, a gente não conseguiu, nesse período todo, gerar uma situação jurídica estabilizadora em relação a essas contribuições previdenciárias. Eu queria pegar um ponto que o Daniel comentou, né, e assim, que me pareceu muito importante. O Supremo Tribunal Federal, em relação ao terço constitucional de férias, ao reabrir, né, eu acho que, se não me engano, o Daniel citou uma decisão do Toffoli, ao reabrir essa discussão e aceitar, né, o processamento da repercussão geral em relação ao terço constitucional de férias, vai, de fato, encontrar uma pedreira muito grande do ponto de vista de multiplicidade de decisões e de difusão de critérios. E é isso que me preocupa. Se nós seguirmos os critérios que estão totalmente díspares, né, nas decisões, quando existem, né, me parece que nós não conseguimos caminhar bem. Aí eu fiquei me lembrando o seguinte, né, quando nós estamos analisando o tema de contribuição previdenciária, eu acho que o contributo que a gente pode dar, né, para essa matéria é lembrar do direito social. O direito social que foi trazido lá pelo Cesarino Júnior, né, incorporado depois que se ubicou em direito do trabalho e direito previdenciário. Mas hoje, pela maneira como está conformado o nosso ordenamento jurídico, o que continua prevalecendo é um direito social. Não se abriu mão, no nosso ordenamento jurídico, pela maneira como ele é posto, da ubiquidade existente entre o direito previdenciário e o direito trabalhista. Eles estão diretamente ligados. E por que eu estou dizendo isso? Porque não me parece possível que a gente analise questões, né? O Daniel fez um comentário importante, não dá para a gente definir as coisas pela natureza. Acho que foi isso, salvo engano, isso me desculpe, Daniel, às vezes eu mudei um pouco o sentido, mas o que eu quero chamar a atenção é que, nesse caso específico de contribuição previdenciária, principalmente em relação a essas três que o Eduardo comentou,
né, aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias e os 15 dias do auxílio-doença, o grande ponto nodal é justamente a discussão da natureza. O que me parece complicado é que não tem critérios para determinar a natureza. Mas a gente pode sair da natureza, pensando nos conceitos mais amplos de direito social e de princípios que informam a seguridade social, antes de ir para o conceito, para discussões sobre critérios que possam prefixar a natureza. E aí eu vou para um deles, né, que foi comentado também pelo Daniel, que é o princípio da solidariedade. Eu não tenho dúvida que o princípio da solidariedade ele é extremamente importante no rol constitucional para dar uma base para essa exação da contribuição previdenciária. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a observância do princípio da solidariedade não pressupõe a vinculação com as contribuições vertidas aos cofres públicos e as prestações pagas aos segurados, ou seja, não há, por conta do princípio da solidariedade, volto a dizer, uma relação sinalagmática, nem estou dizendo que Daniel disse isso, é uma observação minha, uma relação sinalagmática absolutamente simétrica, como se estivéssemos num sistema de capitalização de contribuição previdenciária, né? Isso não faz parte do sistema albergado pela Constituição de 88 e não é essa amplitude do princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade tem que se coordenar com uma série de prescrições constitucionais, né, que enfeixam em si condições para instituir, exigir e cobrar contribuições previdenciárias. Um desses critérios, um desses limites, são aqueles que estão no artigo 191, 195A, que por isso pugna-se por uma interpretação sistêmica entre o 201, parágrafo 11, o 194 e o 195, já que o 195A não abriga campo de incidência das contribuições sociais a cargo do empregador de parcelas desprovidas de caráter retributivo. Então, eu volto a dizer, me parece que o que falta, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e aí nós vimos, por exemplo, a ministra Sussetti interpretando o tema 20 de um modo, e o ministro Toffoli interpretando o tema 20 de outro modo, por um texto constitucional, como o Daniel nos trouxe aqui, né, que causa realmente absoluta insegurança. Você tem dois ministros, um do Supremo e um do STJ, olha, o tema 20 convalida o que o STJ decidiu, o ministro Sussetti. Não, o tema 20 joga a situação para o Supremo Tribunal Federal, e realmente o Supremo Tribunal Federal diz, inclusive, que tem já natureza remuneratória. Então, eu acho que trazer temas principiológicos, e Daniel ressalvou bem isso também na sua fala, é sempre importante, com alguma parcimônia, para a gente não cair no fundamentalismo, mas não vejo nem essa questão. Eu acho que a princípio da solidariedade ele é importante, e, inclusive, ele foi muito invocado na reforma da Previdência, e quando nós tivemos a oportunidade de participar dos debates no Senado e na Câmara da reforma da Previdência, uma das coisas que nós mostramos e procuramos trazer foi, sim, a concretude do princípio da solidariedade, mas a concretude do princípio de solidariedade olhando pelo outro lado. E qual era o lado que a Procuradoria da Fazenda Nacional queria que fosse incluído aquela expressão no artigo 195A, que há bom tempo não foi? Né? Que não era necessário, por quê? Porque a Procuradoria sabia que somente o princípio da solidariedade não tinha essa concretude, então queria colocar também no artigo 195A a expressão de qualquer natureza, para fazer valer sobre todo tipo de pagamento creditado feito pelo empregador ao empregado, e queria fazer isso porque sabe a Procuradoria, de acordo com os precedentes visitados, e com a competência que tem, e todo o trabalho que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vem desenvolvendo, e o qual eu tenho profunda admiração, tanto pelo trabalho operacional quanto pelo trabalho estratégico da Procuradoria, sempre buscando diminuir litígios, né, em linha, muitas vezes, com o interesse público primário mesmo, mas quando a gente olha isso, o que a Procuradoria percebeu? Eu preciso entrar aqui na questão da natureza. Se eu não entrar na questão da natureza e não colocar isso expressamente no texto constitucional, eu não vou conseguir parar de pedalar em falso essa discussão se é ou não remuneratório. Né? Então, esse é um ponto que eu também queria deixar aqui, né, para o Eduardo, o Daniel e o Maurício pensarem. E concluindo, né, em relação a esse aspecto, tema 20, né, especificamente, a interpretação isolada do artigo 201, parágrafo 11, né, quando fala de ganhos habituais, e aí eu vou na linha do que o Eduardo comentou, nos termos da lei, né,
porque a interpretação apenas, né, desse cânone, porque está ali elevado a uma categoria constitucional, não é suficiente para a resolução da controvérsia do texto constitucional de férias. É indispensável também aqui, novamente, assim como em relação ao princípio da solidariedade, uma análise sistêmica das normas e princípios constitucionais que norteiam a natureza dessas verbas. Ou, se não se quiser ir pelo caminho da natureza, pelo menos análise sistêmica das normas e princípios constitucionais que norteiam os critérios que embasam o pagamento dessas verbas. Né? Algum tipo de critério, seja baseado na natureza, seja baseado na incorporabilidade ou não para fins de aposentadoria, seja baseado na ratio da verba em relação para quando ela foi criada, como nós citamos aqui a questão do Gastone Rigg, algum desses critérios nós temos que nos pendurar, senão nós ficamos com uma discussão que não é nem principiológica e nem constitucional, é uma não discussão. Né? E aí eu acho que fica fácil para que nós possamos fazer dessa discussão uma massa de manobra que parece-me que tem sido feita tanto por advogados quanto pela Fazenda nesses últimos 20 anos, buscando, obviamente, defender seus interesses, principalmente pelos próprios juízes também, muito confusos, às vezes, em relação a qual desses critérios se deve seguir. Uma hora é porque incorpora provento de aposentadoria, a outra hora é porque tem natureza recompositória, a outra hora é porque tem habitualidade, e não se chega, né? Ou então é porque o princípio da solidariedade tem uma concretude imediata, e não se chega a uma situação específica, que é onde nós estamos vendo, na qual nós vimos hoje os próprios ministros do Supremo e do STJ se debatendo em relação à matéria. Volto a dizer, entendo que a habitualidade é pré-requisito para o enquadramento de determinada verba na base de cálculo da contribuição previdenciária é essencial, né, especificamente para a aplicação seja efetuada em relação àquilo que é pago ao empregado, né, e não com base no caráter da universalidade da contribuição ou outros caminhos isoladamente. E, por fim, eu vi aqui, quando o Eduardo fez uma apresentação também brilhante do seu material, da sua apresentação e do seu material, nós temos que lembrar que, no caso do terço constitucional de férias, tem parecer favorável, eu tinha me esquecido disso, da Procuradoria-Geral da República, né? E essa situação do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, eu não sei qual é o peso que os ministros vão efetivamente dar a esse assunto, mas deve ser levado em consideração. E, por fim, deve ser levado em consideração também, conforme citou o Eduardo aqui, e aí já não é uma questão sistêmica, mas é uma questão, talvez um aspecto pragmático. Salvo engano, o Eduardo colocou para nós visualizarmos na tela um trecho do voto do ministro Fachin, né? E o ministro Fachin, ele é muito claro mesmo, né, em entender que a matéria que não existe um conceito consolidado, né, de indenização, de renda, e que, portanto, essa matéria ela é naturalmente, né, de controvérsia infraconstitucional. Então, eu não sei até que ponto, como esse binômio retributividade está presente e habitualidade, ambos estão presentes na discussão do terço constitucional de férias, quando eu vejo uma decisão dessa do Fachin e vários outros, né, precedentes também da Suprema Corte, eu também colacionei alguns, depois se quem tiver interesse eu posso compartilhar, se bem que o material do Eduardo já exauriu o assunto, mas vários outros precedentes que também vão nessa linha. E aí, saindo só um pouquinho do terço constitucional de férias e entrando nos 15 dias do auxílio-doença e do auxílio-acidente e do afastamento, eu acho que a discussão ela padece da mesma fragilidade, porque nós ficamos apenas na discussão sobre reserva de plenário ou do 102, parágrafo 3º, se é matéria constitucional ou se é matéria para repercussão geral, né? Se não houver matéria constitucional, ela efetivamente não tem que seguir no Supremo Tribunal Federal. Eu até aqui acredito, ainda falta voltar, né? Acho que o Toffoli, alguns ministros, mas eu acredito que vai seguir um caminho de que a matéria deveria ser realmente de competência do STJ, né? Mas se nós formos analisar as decisões em si, elas também não aprofundam nesses critérios que nós estamos aqui, Daniel, Eduardo, eu, Maurício, debatendo hoje. Então, me parece que talvez o que nós temos que buscar, e isso vai valer também para os temas que nós não estamos falando aqui, isso vai valer
para a discussão, para a decisão da repercussão geral do adicional dos 10% do FGTS, que não é somente a questão da finalidade e da destinação do produto, mas tem também a questão da base, né, se poderia ser folha, se teria de ser, se a contribuição é CID, se não é, ou se seria o depósito dos recursais, se seria o depósito na caixa, qual é o fato gerador disso, né? Então, aqui me parece que, se nós tivermos critérios, isso vai respaldar outros tipos de discussões que ainda virão para o Supremo Tribunal Federal. E uma delas, que eu não sei se nós vamos ter tempo de falar, se houvesse, depois eu queria comentar 5 minutos, mas se não, nós marcamos uma próxima, que é a discussão que vem se tendo agora recentemente, e é uma discussão importante para o contribuinte, sobre a tributabilidade ou não dos descontos em coparticipação a título de vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde. Se nós formos analisar, né, também essa exação e como acontece do delineamento da norma, a subsunção do fato praticado pelo contribuinte e a incidência exata, nós vamos ver que a discussão sobre a natureza, a discussão sobre esse binômio, se é retributivo, se não é, também tem uma certa relevância. Ela não é a mais importante, é bem verdade, mas ela também tem relevância. Então, eram essas colocações que eu queria, né, novamente parabenizando, né, o Eduardo e o Daniel pelas suas excelentes exposições, deixar aqui para a gente continuar refletindo até, eventualmente, Maurício, aí para próximos eventos. Lembrando que o ICMS, o Imposto de Renda, o PIS e COFINS, é muito comentado, né, nos nossos eventos tributários, né, todos, né, no Brasil todo, mas as contribuições previdenciárias têm ganhado um espaço muito grande, é bem verdade, mas acho que ainda precisam ter um espaço maior para discussão. Bom, muito obrigado, Halley. O tema realmente é muito fértil. A gente tem desdobramentos aqui que são importantes. Possivelmente, a gente vai voltar nesse tema para questões controvertidas de contribuições previdenciárias 2, a missão, mas eu já passo aqui a palavra para o Daniel, e na sequência, Edu, você já segue quando o Daniel concluir, lembrando a todos que a gente precisa concluir às 13 horas, tá bom? Muito obrigado, Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Maurício. Eu gostaria de parabenizar as exposições brilhantes, tanto do Eduardo, que brindou a todos com material muito didático. Inclusive, vamos todos nos apropriar desse material, já tinha sido dito em mensagens de WhatsApp, mas eu digo aqui de público. Muito bem organizado, de altíssimo nível, até de acabamento. Parabéns, Eduardo. E do Halley, vou tentar aqui, em primeiro lugar, responder a provocação que o Maurício formulou lá atrás. E o Maurício indagou. Não, mas como ficará essa questão? É uma questão de entrar com rescisórias, eu desconheço rescisória, em face lá do parecer 496 de 2010 da Procuradoria. A rigor, Maurício, é preciso que todos nós reconheçamos, e depois da apresentação do Eduardo e agora do que o Halley colocou, é que a gente não tem um critério que confira qualquer segurança jurídica para definir o que, de fato, é devido, pelo menos no que diz respeito ao terço de férias. Porque, vejamos, é possível dizer, pela sinalização de 5 ministros, que, então, é pacífico afirmar, e por um voto monocrático do ministro Dias Toffoli, que é possível afirmar que incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias? Não me parece possível. Assim como não foi possível, com o advento do termo 63, e eu cheguei a cogitar a matéria, que, de fato, não incidiria contribuição patronal sobre o terço de férias, quando, então, o STF decidiu que o terço de férias do servidor público não estaria sob a incidência da contribuição previdenciária. Não é possível por quê? Primeiro, porque nós temos um tema próprio, né? E destacado em tema próprio, o 985 é prudente, ainda mais aqui no Brasil, em que até o passado é incerto, é prudente aguardarmos para ver o que o STF decidirá nessa matéria. Mas há mais. E isso fica bem claro no que disse o Halley, e eu, do ponto de vista acadêmico, tenho bastante afinidade com o discurso dele. No seguinte sentido, faltam-nos critérios. Né? A jurisprudência do STF está numa transição, e aqui não vai nenhuma questão valorativa, é uma questão descritiva mesmo. Em dado momento, os julgados pautavam, sobretudo, pela busca da natureza dos institutos. Isso, por N razões que não vem ao caso, tornou-se insuficiente e menos relevante nas razões de decidir. E hoje,
o STF ainda está por identificar critérios que balizem as decisões no direito tributário. Isso está numa construção bastante casuística. E o problema da construção casuística é que, se de um lado o STF tenta ser minimalista numa decisão ou na outra, como as ratio decidentes se espalham, o direito tributário tem consequências sistemáticas, sob pena de você ter uma incidência para cada contribuinte, né? E violar uma noção de integridade e coerência sistêmica. Então, nesse contexto, é muito difícil definir quais serão os critérios que orientarão os limites condicionais da incidência da contribuição previdenciária sobre o texto de férias patronal. Houve uma sinalização clara do STF que é possível a incidência, mas é possível dizer que a Corte definiu posição? Eu não me aventuraria. Não me aventuraria. E acho muito difícil dizer isso. Por quê? Porque há, de fato, fragilidades na coerência do raciocínio da Corte quanto à matéria. Exemplo, a própria natureza do que vem a ser a contribuição previdenciária, está certo? O Halley nesse ponto. Se outro exemplo, não deixa de causar certo desconforto assumirmos que o servidor público, já que numa interpretação à luz do 40 associada ao 201, não tem incidência da contribuição previdenciária porque isso não se reflete nos seus proventos. Não se reflete dentro de um determinado contexto. Não se reflete na aposentadoria do servidor público antiga, mas na nova, que são um período de contribuição, não se reflete? Não posso afirmar isso desta forma. Mas vamos dizer, não se reflete. Mas o empregador deve inserir tais parcelas dentro da sua base de cálculo. Causa alguma estranheza. Por quê? Porque o argumento, então, percorrido pelo STF foi, sim, da natureza da parcela. Então, não estou dizendo que é uma estranheza inconciliável, mas o problema de deslocarmos a centralidade das fundamentações de um conceito mais ontológico, natureza das coisas, para um outro lugar, é que a gente ainda não sabe qual é esse lugar. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas ideias que estão nitidamente fora de lugar. Exemplos, e aqui fazer uma ponte com outras matérias. Nesse momento, me parece, como um ator do direito tributário, que não é possível dizer que o STF tenha definido, nem à luz do voto do ministro Dias Toffoli, nem à luz do voto do ministro Fachin, que consolidam posições antagônicas, como nós vimos aqui, tenha definido a natureza jurídica e os limites da base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária patronal. Então, não é possível pensar aqui se a gente vai ter uma modulação ou não vai ter. As cartas, ainda que aflitivamente, ainda que nunca a gente chegue ao fim, as cartas ainda estão na mesa sendo embaralhadas. Vamos aguardar. Acho que todos nós estamos cumprindo o nosso papel aqui. Mas veja, Maurício, e Halley, e Eduardo, algumas ideias elas acabam se deslocando. Por exemplo, no momento em que houve lá o julgamento do tema 163, eu confesso que se eu fosse arriscar um palpite, eu sou péssimo palpiteiro, eu diria que o terço de férias, ao final, o STF dirá que não incide sobre o terço de férias. Agora, o salário maternidade, que vinha compondo a base de cálculo, incidirá sobre o salário maternidade. Nesse momento, com um placar de 5-3 no tema, né, só falta mais um voto para que se forme uma maioria, eu tendo a ficar inclinado a dizer que o STF, numa interpretação que busca aqui promover a máxima efetividade, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, da inclusão da mulher, está inclinado a dizer que o salário maternidade não se insere, tá, na base de cálculo da contribuição patronal. Mas vejam, senhores, ainda não temos aqui no voto do Supremo a consideração de todos os seus efeitos sistêmicos. Por quê? Não é impossível que, formado esse entendimento, venhamos, então, a concluir que esse período não vai ser tempo de contribuição para efeito da aposentadoria da gestante, ou vai ser tempo de contribuição porque incide sobre a mulher e não incide sobre o empregador. Não faria sentido incidir sobre a empregada e não incidir sobre o empregador, à luz do argumento perfilado pelo STF, né? Já que ou faz sentido. Então, esse é o problema de não termos um norte. Aqui, sem fazer juízo de valor, os efeitos sistêmicos do que o STF decide no campo do direito tributário se projetam para as diferentes incidências. E, na ausência de um critério definido, o Supremo vai decidindo no varejo sem considerar o que virá depois. E isso nos impede que conseguimos alcançar alguma segurança jurídica. Perfilando as matérias, aonde a gente já tem alguma segurança jurídica, me parece,
tá? Comentando o passado. No que diz respeito ao aviso prévio, sim, nós temos uma segurança jurídica. Por quê? Porque a segurança jurídica reside aqui em afastar do campo condicional a discussão jurídica. Né? Então, no aviso prévio nós afastamos, nos primeiros 15 dias nós afastamos, ambas matérias já foram objeto de notas da Procuradoria, tá? O aviso prévio foi o parecer PGFN 485 de 2016, inclusive projetando efeitos sobre a Receita, e por isso a Receita passou a reconhecer a não incidência, e os 15 dias foram objeto agora recentemente das notas de 2017, acho que é 115, 520, essas eu não tenho aqui a cola para dizer, mas eu acho que são. Pois bem, aí poderíamos dizer qual seria a melhor solução para o terço de férias. Eu concordo com a análise prévia do Eduardo e do Halley. Melhor seria que o STF entendesse que isso é matéria de competência do legislador. Delimitação da materialidade, da base de cálculo, o conceito condicional de folha de salário, são questões bastante etéreas. E é possível, na minha perspectiva, conduzir uma decisão que reconheça ao legislador ordinário legitimidade para conformar, dentro dos limites mínimos, o que compõe cada uma dessas parcelas. Mas não foi isso. Ou não está claro que será essa posição tomada pelo STF. E, nesse contexto, ficamos aqui com discussões infindáveis, né? que não terminam nunca e que se multiplicam ainda mais. Voltemos ao terço de férias. Não, então, ok, terço de férias está decidido. Né? Parece decidido porque é infralegal. Mas ele se exclui da alíquota que compete às outras entidades? Cá entre nós, por um imperativo de lógica, faria bastante sentido que se estendesse. Mas não foi esse o julgado do STF, mais uma vez, não foi isso que foi analisado pelo STJ, não naquele recurso especial da Hidrojet. E, nesse contexto, vamos multiplicando ad infinitum a contenciosidade do sistema tributário. Francamente, sem querer fazer a ponte com outro tema, a gente tem que abrir espaço para uma maior consensualidade ou a gente não tem ferramentas, exceto, sei lá, a transação no contencioso, criada recentemente, que não me parece que seria exatamente aplicável aqui, porque está bastante dividido, mas a gente não tem instrumentos ainda que nos permitam reduzir esse grau de litigiosidade. E um dos fatores que promovem o aumento da insegurança e, por isso, a ampliação da litigiosidade é, sim, me parece inegável, o fato do STF não recusar quase competência em direito tributário. Sempre que ele pode, ele se reconhece como competente. E ele não tem capacidade institucional de promover decisões que considerem os efeitos sistêmicos da ratio decidente em cada caso, nem instrumentos teóricos que permitam a pronta pacificação da demanda. Então, por exemplo, hoje, se um eventual recurso extraordinário sobre terço de férias for distribuído ao ministro Fachin, teremos um perfil de decisão. Se for o ministro Toffoli, teremos outro perfil de decisão monocrática. Isso, ao invés de restringir, amplia a insegurança jurídica. É lamentável. É isso. Devolvo a palavra aí, Eduardo. Obrigado, Daniel. Bom, a gente tem muito pouco tempo. Maurício mandou aqui um recado que a gente tem que terminar impreterivelmente às 13 horas, são 9 minutos. O que eu queria registrar aqui é o seguinte: o que a gente percebe é uma insegurança jurídica sem fim. A advocacia tributária no nosso país, infelizmente, conta com alguns casos emblemáticos, e esse é um deles, o caso das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, que tem um passado sem fim. E é um passado sem fim sob diferentes aspectos. É um passado sem fim porque a jurisprudência oscila muito, porque cada ministro, e falando especificamente de tribunais superiores, na hora que a gente fez essa pesquisa para poder fazer a apresentação que foi exibida mais cedo, nos deparamos com formas de aplicação dos entendimentos do STF e do próprio STJ diferentes. Isso gera muita insegurança para quem está operando o sistema, para quem está orientando os clientes. Então, aqui falando especificamente para os advogados que nos ouvem,
para os acadêmicos de direito que nos ouvem, um pouco dessa nossa dificuldade de orientar os nossos clientes em relação a discussões que se estendem por muitos anos e que contam com as nefastas oscilações de entendimento que só geram insegurança. Hoje, nós somos mais inteligentes. E aí eu me lembro até da fala do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, que fala que quando o futuro vira passado, nós ficamos mais inteligentes. Hoje nós somos inteligentes, mais inteligentes, porque a gente fala do passado. E falar do passado é mais fácil. Mas mesmo discorrer sobre o passado, nesse cenário de incerteza das contribuições previdenciárias, é tudo muito difícil, porque a gente não tem um racional, a gente não tem um critério. Eu tendo sempre a tentar simplificar as análises que são feitas. Então, por exemplo, em relação ao tema 20, que foi aqui muito debatido, na minha visão, e eu sou convicto desse entendimento, o STF não fixou um critério. Ele não estabeleceu o que se entende por habitualidade. A gente não sabe, ninguém tem a resposta se a habitualidade é o pagamento de determinada verba uma vez por ano, uma vez por mês, a cada 3 meses, a cada vez que a segurada, no caso, a mulher, fica grávida. Quando a gente tem habitualidade? Não existe esse critério. Isso foi repetidamente dito nas falas do Halley, do Daniel. Enfim, a falta de princípios, a falta de um norte, de uma orientação no sentido da aplicação das normas relativas às contribuições previdenciárias é algo que nos traz muita dificuldade. Dificuldade de orientação, especificamente dos nossos clientes, enfim, dos contribuintes, que não sabem como proceder. Então, vejam, a gente tem um cenário hoje de algumas verbas que, a princípio, contam com decisões favoráveis no STJ, em sede de recurso repetitivo. Por sua vez, lá no âmbito do STF, algumas delas serão ainda reapreciadas. Não se sabe ainda, e aí exercer a futurologia é muito difícil, não se sabe ainda qual será o desfecho, mas a gente tem algumas surpresas. De fato, o placar do salário maternidade é uma surpresa até o momento, porque conta com um parecer desfavorável da PGR, diferentemente do texto constitucional de férias, e o desfecho está sendo, a princípio, favorável aos contribuintes. E aí eu trago esse exemplo do salário maternidade para mostrar que essa insegurança ela não interessa a ninguém, não interessa nem à Fazenda, nem aos contribuintes. Isso é importante que se perceba, porque o nosso sistema, especialmente a atuação dos tribunais superiores, precisa ser revisitado. A gente precisa ter efetivamente ter critérios mais firmes para a fixação de entendimentos nos precedentes. Muita coisa é analisada opter dictum, a gente não tem a fixação de parâmetros, balizas, para que os julgadores, por exemplo, de instâncias inferiores, eles possam seguir. Tudo ainda é muito amplo. Isso é péssimo para contribuintes e para a Fazenda Nacional. Eu não sei se eu tenho mais tempo, ainda tenho algum tempo. Bom, e, por fim, em relação às discussões que nós tratamos aqui, enfim, eu acho que faltou, infelizmente, no nosso evento, eu lamento bastante a falta da presença da Ana Paula. Ela traria para nós pena. Aí uma... Oi? Uma pena. É uma pena, claro, uma pena danada. Ela traria para nós aí uma visão de CARF, né, do que tem acontecido no CARF, como o CARF tem enfrentado essa questão das contribuições previdenciárias. Nós vimos o início do contencioso administrativo nas soluções de consulta da Receita de forma muito rápida, mas é importante que se conheça também a realidade no CARF. Não tem sido fácil fazer valer os precedentes do STJ, né, os leading cases aí, especialmente o leading case da Hidrojet, também no âmbito do CARF, e isso é algo que gera ainda mais preocupação para aqueles contribuintes que contam com decisões favoráveis, que estão compensando, que, por sua vez, vão ter as suas declarações de compensação analisadas dentro do prazo legal e, posteriormente, podem ter um despacho deixando de homologar a compensação, e aí há aquele ciclo vicioso interminável ao qual o Daniel fez referência, ele jamais vai ter fim.
Eu passo, portanto, a palavra para o meu amigo Maurício Faro para fazer o encerramento, sob pena de não ser possível encerrar dentro do horário. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado, Daniel, Haley, Edu. O tema realmente comporta diversas nuances. O Daniel levantou um ponto muito importante aqui, quer dizer, porque, nesse caso, acho que a gente tem uma inversão de papéis, né? As decisões judiciais é que impedem a sedimentação do tema. Por essa razão é que a Procuradoria, ela, em mais de uma ocasião, inseriu esse tema na lista de dispensa de recursos, mas depois, obviamente, teve que retirá-lo dessa lista. Então, assim, aqui eu acho que a gente precisa, de fato, de uma pacificação. Parece um disco arranhado, mas esse é um ponto extremamente importante no contencioso tributário. A gente precisa de previsibilidade. É isso que a gente precisa. Pior do que uma decisão ruim para os contribuintes é a decisão incerta, porque veja a situação que a gente vive hoje, salário e maternidade. Alguém, honestamente falando, tinha a expectativa de que o tema tivesse uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal? Acho que ninguém. Então, assim, isso gera uma angústia, uma incerteza e uma dúvida muito grande nos contribuintes e nos advogados. E quando eu falo advogados, eu digo advogados públicos e privados. Isso gera um outro efeito danoso, que é o aumento do nível de recursos. Então, quando a gente fala de redução de discussões do judiciário, esse tipo de incerteza, ele só fomenta isso. Então, olha, eu queria aqui, primeiro, mandar um beijo para a Ana Paula, dizer que a gente sente falta aqui da participação dela. Certamente ela enriqueceria muito o debate aqui tratado com relação à posição do CARF, mas eu queria agradecer muito aos meus amigos Haley, Daniel e Edu. Acho que o debate foi muito bacana, muito franco, isso é muito importante, muito dialético, com diferentes perspectivas. Digo aqui para quem não está assistindo e não conseguiu pegar o evento desde o início, que esse evento vai para a página da OAB do YouTube, a página do YouTube da OAB-RJ, possivelmente amanhã, e convido vocês a acompanhar as nossas ações, que são divulgadas aí na página da OAB do LinkedIn, e convido todos os amigos a seguir também a ABAT, do nosso querido Haley, que tem feito um trabalho brilhante de fomento aí ao debate da matéria tributária. Muito obrigado a todos e até a próxima. Lembro que sexta-feira temos a live com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e nas terças-feiras seguintes divulgaremos a nossa programação. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tá, gente. Um abraço. Eduardo. Tchau.